A paz do Senhor Jesus, gente. Meu nome é Rosimeire e eu estou aqui para ler com vocês este livro abençoado, O Poder da Criança que Ora. E eu vou ter a ajuda do Samuelzinho, meu filho. E nós vamos aprender como devemos orar, quando orar, como orar. E você vai poder falar com o Papai do Céu todo o tempo que você precisar e quiser, tá bom? Nós vamos ler hoje o capítulo 1. O começo de tudo é: converso com Deus e Ele me ouve. Isso mesmo. Você sabia que pode conversar com Deus, Samuel? Você sabia? Não sabia. Você sabia ou não sabia? Sabia. Bom, você pode, é verdade. Conversar com Deus é o mesmo que orar. Orar é o mesmo que comunicar-se com Deus. Deus adora quando você conversa com Ele. E seja qual for o momento ou onde você estiver, Ele sempre estará pertinho de você, esperando ouvir algo de você. Deus diz que você pode se aproximar dele sempre que quiser. Não precisa ter nenhum motivo especial. Assim como não precisa ter um motivo especial para conversar com seu amigo. Você conversa com seus amigos simplesmente porque gosta de estar com eles. E porque ele é seu amigo, entendeu? Deus diz que se você o amar, ele o chamará também de amigo. Você pode conversar com Deus só porque quer estar com seu amigo Deus. Agora, nós temos 4 perguntas para responder. E o Samuel vai perguntar a primeira. Como eu devo orar? Você pode orar em voz alta ou baixa. Isso significa que pode orar alto, de modo que todo mundo à sua volta possa ouvi-lo. Ou então, pode orar bem baixinho, de modo que somente você e Deus possam ouvir. Deus ouve até mesmo quando oramos em silêncio. Isso mesmo. Você pode orar: Senhor, ajuda-me a sair bem hoje na minha prova. Mesmo que seja o seu pensamento, Deus pode ouvir. A Bíblia nos ensina a orar. Ela nos diz o quanto nossas orações são poderosas. Quando você lê a Bíblia, a sua fé aumenta cada vez mais. E você passa a ter mais facilidade para crer que Deus vai responder às suas orações. E você? Você tem uma Bíblia? Samuel, você tem uma Bíblia? Eu tenho uma Bíblia. Oxe, Samuel, cadê sua Bíblia? Aqui sua Bíblia. Mostra pra ele sua Bíblia. Olha a Bíblia de Samuel, olha a minha Bíblia. Então, crianças, se você ainda não tiver a sua Bíblia, peça para alguém que possa te dar uma de presente, que tal? Uma que seja bem fácil de ler. Depois, no final, eu vou ler um versículo da minha Bíblia e o Samuel vai ler um versículo da Bíblia dele, e você vai ver a diferença de leitura. A do Samuel é bem mais fácil de entender, né, Samu? Agora vamos para a segunda pergunta. Onde eu posso orar? Ah, isso aí é dúvida de muita gente, sabia? Você pode orar em qualquer lugar. Como você pode orar em voz alta ou em voz baixa ou até mesmo em silêncio, você pode orar em qualquer lugar onde você estiver. Não importa nem o que você esteja fazendo, você pode orar enquanto está de pé, correndo, sentado, pulando ou deitado. Deitado, isso mesmo. Você pode orar até em uma sala que estiver com tanto barulho, com tantas pessoas, ou pode orar sozinho na sua cama, pode orar no carro durante a viagem, você pode orar sentado fazendo sua lição de casa, ou quando estiver caminhando ou brincando na rua, ou quando estiver na escola, né? Então, não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo, Deus vai ouvir você. Quando você tiver vontade de expressar respeito e um amor muito especial por Deus, tem um segredo. Você pode ir para um lugar bem tranquilo
E lá você pode se ajoelhar, abaixar sua cabeça e falar com Deus. Sabia que Jesus fazia isso, Samuel? Você sabia? Eu não sabia disso. Então, Samuel, ele ia, sabe para onde? Para os montes. Ele ficava afastado dos amigos, de todo mundo, para ir orar, falar com Deus. Jesus fazia isso quando queria demonstrar respeito e um amor muito especial por seu Pai Celestial. E nós devemos fazer o mesmo, crianças, sabia? Agora o Samuel vai falar para a gente aonde algumas crianças daqui do livro, aonde elas oram com maior frequência. Samuel, alguns exemplos. O Benjamin, de 9 anos, ora no quarto. O Christopher, de 7 anos, ora na igreja. A Kylie, de 11 anos, ora no caminho da escola. Isso mesmo. O Alex, de 11 anos, na cama à noite. A Carol, de 7 anos, ela ora na mesa de jantar. A Miranda, de 10 anos, ora no carro. Samantha, de 9 anos, ora no banho. A Karina, de 8 anos, em qualquer lugar. Dylan, de 10 anos, em restaurantes. Isso. Austin, de 10 anos, na escola. Perfeito. Sofia, 8 anos, ao lado da minha cama. Daniele, de 12 anos, em casa. Isso mesmo. Jessie, de 12 anos, em todos os lugares. Exatamente. E a Landrie, de 10 anos, onde eu estiver na hora. Sempre que precisa, eles oram. E assim devemos ser nós também. Samuel, você tem algum lugar especial que você ora? Eu oro do lado da cama. Ah, legal. O meu pai me ensinou uma oração pra gente fazer antes de almoçar, jantar, tomar café. Pra gente orar assim, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Abençoe este pão, Senhor, que eu vou alimentar. Amém. Ei. Agora, vamos para a terceira pergunta do Samuel. Fala, Samuel. Quando eu posso orar? Quando você pode orar? Você pode conversar com Deus sempre que você quiser, de dia ou de noite. É como falar ao telefone, só que você não precisa digitar nenhum númerozinho. Tudo que você precisa fazer é falar com Deus. Não é fácil? Parece fácil, né? Você pode até chamar por Deus no meio da noite e Ele estará lá com você. Pode subir ao topo da montanha mais alta ou estar no meio até do oceano ou até mesmo em outro país. E ainda assim, Deus vai ouvi-lo chamando por Ele e vai te responder. Você nunca ouve o sinal de ocupado. Ele nunca desliga o telefone. Mesmo que você esteja na linha, com suas orações são muito importantes para Deus, você sempre tem um acesso direto ao coração de Deus. Deus se importa com o que está em seu coração. Ele se importa com as nossas preocupações. Tudo o que lhe causa preocupação também deixa o coração de Deus muito preocupado. Ele deseja que você ore sempre. Sabe onde está escrito isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Não quer dizer que você tem de orar a todo instante. Significa que deve orar sempre que se lembrar de algo que precisa de oração. Entendeu? Sempre que você se lembrar de algo, você corre orar. É como dizer assim, Senhor, ajuda-me a me sair bem nesta prova. Senhor, abençoa minha mãe e o meu pai no trabalho hoje. Senhor, guarda-me de tudo que é mal. Senhor, ajuda-me a dar o melhor de mim no jogo que eu vou fazer sábado. Então, crianças, é uns bons exemplos, não é? Ore por tudo que você se lembrar. Entendeu? Entendeu, Samuel? Agora o Samuel vai falar pra gente. O que você vai falar, Samuel? Alguns exemplos de quando as crianças oram. As crianças oram quando estou sozinho, quando estou com medo, quando os meus pais estão brigados, quando os meus amigos estão passando por um momento difícil, algo ruim acontece, quando eu estou triste,
quando realmente preciso de alguma coisa, quando preciso conversar com Deus, quando termino de ler a Bíblia e quando vou para a cama, para não ter sonhos ruins. Isso mesmo, é muito importante todas essas orações. Não é verdade, Samuel? Principalmente para não ter sonhos ruins. Eu não gosto de ter sonhos ruins. Eu também não. Agora, nós vamos para a quarta pergunta. Fala, Samuel. O que Jesus disse sobre as crianças? Vamos saber então. As crianças são muito especiais para Deus. A Bíblia nos revela quanto Jesus ama elas. Relembrando o tempo que Jesus viveu na terra, ele não deixava que seus discípulos afastassem as crianças dele. Houve um momento em que muitas pessoas levaram seus bebezinhos até Jesus, só para que ele pudesse abençoar essas crianças. Os discípulos, logo, sabe o que eles fizeram? Começaram a dizer a essas pessoas que não deviam incomodar Jesus daquela forma. Para que levar crianças para Jesus abençoar? Mas Jesus, ele viu tudo o que estava acontecendo. Não gostou nadinha do que os discípulos dele estavam fazendo. Imagina impedir as crianças de chegar até Jesus. Aí Jesus falou assim, ó: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeça, vocês estão loucos? É das crianças que é o reino dos céus. Está escrito em Mateus 10:14. Depois você vai lá ler e vai ver que eu estou falando verdade. Então, crianças, é isso aí. É das crianças é o reino dos céus. Essas palavras realmente são muito fortes, não é verdade? Significa que tudo que Deus tem, Ele vai te dar só porque você é uma criança, porque você é do reino de Deus. E se você já convidou Jesus para morar no seu coração, então você é uma das crianças muito especiais de Jesus. Quando você recebe Jesus, Ele envia seu Espírito Santo para morar em um lugarzinho especial no seu coração. E esse lugarzinho, Ele destinou especialmente para caber o Espírito Santo de Deus lá dentro. Nada pode caber nesse lugarzinho que é do Espírito Santo do Senhor. Sabe, Jesus também disse às pessoas e aos discípulos que os adultos só vão poder entrar no reino de Deus se eles serem iguais uma criança. Uma criança, ela se aproxima de Deus com muita confiança, com amor, honestidade, com muita esperança, alegria, entusiasmo. E os adultos, eles têm muitas coisas para aprender com as crianças. Depois de tudo isso, sabe o que Jesus fez, crianças? Ele impôs as mãos sobre as crianças que estavam ali pertinho dele e abençoou a cada uma delas. Você acha que aquelas crianças, naquele momento, abriu seu coração para Jesus e o receberam como seu amado Senhor e Salvador naquele dia? Eu creio que sim. Jesus quer que você também abra o seu coração. Ele deseja que você o receba na sua vida também. Sabe, crianças? Jesus quer que você também abra o seu coração para Ele. Ele deseja que você o receba na sua vida também. Você já recebeu Jesus no seu coração? Você já recebeu, Samuel? Eu já, né? Se você nunca o recebeu e gostaria de fazer isso agora, se você quiser recebê-lo, diga as seguintes palavras. O Samuel vai ensinar a gente agora. Senhor Jesus, eu amo você. Eu convido para entrar em meu coração. Peço perdão pelo que fiz de errado. Ensina-me a viver sempre do seu jeito. Isso mesmo. É uma oração muito especial e Deus vai ouvir a sua oração. Aí, quando você fizer isso, você pode escrever a data que você fez isso, a idade sua, para você sempre se lembrar do quanto Deus ama você e do dia em que você decidiu que a partir de hoje vai amar ao Senhor também. Qual que é
O primeiro passo, Samuel. É o título. As crianças são importantes para Deus. Ah, isso é verdade. São muito importantes para Deus. Todas as pessoas que creem em Jesus são chamadas de o corpo de Cristo. As crianças constituem a parte mais importante desse corpo, sabia? Isso por que será, hein? É porque elas são puras, isso mesmo. Tem uma máquina muito grande em casa. Certa vez essa máquina se quebrou e não funcionou mais. Quando o técnico chegou em casa para consertar a máquina, sabe o que aconteceu? Ele disse que só precisava trocar uma pequenina peça que estava quebrada há muito tempo. Mas a máquina não poderia funcionar sem essa tal pecinha. Sabe, crianças, o corpo de Cristo é como uma máquina muito grande. As crianças, nisso tudo, elas são como uma pecinha pequenininha. Mas é a peça principal do corpo de Cristo. Deus diz que, embora cada peça seja importante, a menor delas é a mais importante. A máquina grande não tem como funcionar sem essas pecinhas. As crianças são a parte mais importante do corpo de Cristo, porque têm um coração puro e recebem com muita facilidade o amor do nosso Deus. Sabe, um dia o que aconteceu? Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram assim, quem é o maior no reino dos céus? Sabe onde está escrito? Mateus 18, versículo 1. Então Jesus chamou uma criancinha e falou assim: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como esta criança, vocês jamais vão ver o reino de Deus. Olha só, está escrito em Mateus 18, versículo 3. E ele continuou falando assim, portanto, quem se faz humilde como esta criança, então este vai ser o maior no reino dos céus. Mateus 18, versículo 4. Isso significa que, vou explicar. Para ser grande no reino de Deus, a pessoa que já é grande, já é adulto, ela tem que ser pura de coração, como é uma criança. É muito importante que você saiba mais uma coisa que Jesus disse sobre as crianças. Vou dizer para você. Ele disse que os adultos não devem desprezar as crianças porque elas são muito importantes para Deus. Entendeu? Agora o Samuel vai dar um exemplo de uma criança que ora. O que as crianças oram? Querido Senhor, oro por todos os meus familiares. Oro para que eu tenha respeito por meus pais. Oro para que eu sempre agradeça pelo que eu tenho. Isso mesmo! Olha que oração linda e abençoada e que Jesus ouve. Agora vamos para o segundo passo. Deus ama a todos, principalmente as crianças. Olha só, crianças, Deus ama a todos. Deus ama as crianças. Está escrito na Bíblia Sagrada, não é verdade? É por isso que ele sempre ouve a oração de uma criança, porque ele as ama muito. Na verdade, ele diz que é melhor que os adultos tenham o coração como de uma criança, se quiserem que Deus ouça as suas orações. Olha como isso é sério. Jesus mostrou quanto ele amava as criancinhas quando estava aqui na terra. Ele costumava pegá-las, abraçá-las, colocava as mãos sobre elas e as abençoava. E ele ainda, até hoje, ama a todas as criancinhas, mesmo que agora ele esteja no céu. E ele vai te amar amanhã do mesmo modo que ele ama hoje. Ele amará você todos os dias da sua vida. Deus diz que as crianças são uma dádiva muito preciosa para ele e que os adultos devem entendê-lo bem e nunca se esquecer disso. Muito sério, né? Jesus disse assim,
Quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim mesmo recebe. Está escrito em Mateus 18, versículo 5. Isso significa que você é tão importante para Deus. E sempre que uma pessoa for boa para você, essa pessoa vai estar sendo boa para Deus. E isso vai deixar Deus muito feliz. Isso mesmo. E quando uma pessoa for má para uma criança, o que é que Deus vai sentir por essa pessoa? Vai sentir tristeza. Vai ficar muito triste com essa pessoa e não vai abençoá-la, mas sim vai ser uma pessoa amargurada de vida. Misericórdia das pessoas que não cuidam das crianças como deveriam ser cuidadas. Você, criança, pode ser pequeno, você pode se achar até pequeno, mas as suas orações são muito importantes para Deus. É por isso que quando você ora, coisas grandiosas podem acontecer. Sabia? Agora vamos para o terceiro passo de hoje. Como que é, Samuel? Ore em nome de Jesus. Ah, tá aí uma dica muito importante e que todo mundo tem que saber. Vamos lá. Jesus nos disse na sua palavra que devemos orar em nome de Jesus. Ele disse: o que vocês pedirem em meu nome, eu assim farei. É como bater a porta de alguém e dizer: conheço seu filho, ele é meu amigão. Ele é meu amigo. E a pessoa dizer: bom, qualquer amigo do meu filho é meu amigo. Entre e me diga em que eu posso te ajudar. Quando conversamos com Deus e dizemos: eu oro em nome de Jesus, ele é o meu amigão, é como se estivéssemos dizendo para Deus: Deus, eu conheço o seu filho e ele é o meu amigão. É como se Deus estivesse dizendo para nós de volta: se você conhece o meu filho, venha e me diga o que eu posso fazer por você. Nossas orações, então, crianças, devem ser feitas em nome de Jesus. Em todos os tempos, você termina a sua oração em nome de Jesus. Qual que é o quarto passo, Samuel? Quando você fala com Deus e Ele fala com você. Olha só, é uma conversa, né? Tipo uma conversa. Oi, mãe. Tipo, oi, Samuel. Oi, mamãe. E então, isso não quer dizer que você vai ouvir o som da voz de Deus com certeza, porque Ele vai estar falando ao seu coração. Ele o orienta dizendo-lhe: faça isso, faça aquilo, vai por aqui, não vai por ali. Ou pode ajudá-lo você também a entender alguma coisa, ou pode dar-lhe uma ideia clara sobre o que fazer em determinada situação. Ou então Deus talvez esteja simplesmente dizendo o quanto Ele te ama, o quanto Ele gosta de ficar pertinho de você, assim, ó. Às vezes falamos tanto quando estamos orando que esquecemos de ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Oxe, que doidice! Quando você orar, então, é importante que diga assim: Senhor, me diga o que eu devo saber. Aí você espera uns 2 minutinhos, bem rapidinho, e veja se Deus vai falar alguma coisa ao seu coração. Ele pode te mostrar algumas coisas muito especiais em que você nem tinha pensado antes de orar e pelas quais Deus deseja que você ore. Isso é muito sério, viu? Certa vez eu perdi um livro que era muito importante e que precisava demais encontrá-lo e não conseguia. Eu fiquei tão chateada porque eu perdi tanto tempo procurando por ele. Aí eu orei. Eu pedi a Deus que me mostrasse onde é que o tal do livro estava e veio-me à mente uma imagem assim na sala de estar, lá no sofá. Então eu corri pra lá rapidão pra olhar e vocês vão acreditar que o livro estava lá atrás do sofá. Eu me esqueci que havia colocado o livro lá.
antes do jantar e ele deve ter caído. Aí eu tive tanta certeza que Deus falou ao meu coração e ele tinha revelado com muita certeza onde estava o livro, porque eu sozinha não ia saber. Agora o Samuel vai dar outro exemplo de oração de uma criança. Da Amanda, de 9 anos. Isso. Amanda, vamos lá. Certa vez eu perdi um trabalho escolar que havia feito com muito esforço. Tinha de ser entregue na manhã seguinte. Por isso orei com a minha mãe para que Deus me ajudasse a encontrá-lo. Deus não respondeu aquela oração no mesmo instante. Mas na manhã seguinte, quando eu orei mais uma vez, Deus me trouxe à mente o lugar onde eu havia de procurá-lo. Eu o encontrei no meio de outros papéis, onde não era para ele estar. Oh, que coisa mais linda! Agora um exemplo da Bíblia, eu vou te falar. Tinha um menino na Bíblia que ouvia a voz de Deus falando com ele, mas ele não sabia de quem era aquela voz. E o seu nome era? Tchan, tchan. E o seu nome era? Samuel. E ele era bem parecido com as crianças de hoje em dia, e como o Samuel. Deus sempre nos fala ao coração, mas nós às vezes nem percebemos. Não estamos esperando ouvir algo de Deus, por isso não entendemos quando Ele está falando. Deus quer falar ao seu coração, criança, e mais do que você possa imaginar. Sempre que você fizer uma oração em nome de Deus, Jesus, peça para Deus falar com você e Ele vai falar. Fique alguns minutinhos ouvindo e você aprenderá a ouvir a voz de Deus calma e mansa no seu coraçãozinho. Talvez você nem ouça nada específico no momento, a não ser que Deus possa estar te dando neste momento, sabe o quê? Uma sensação de paz vinda do próprio Deus para você. E isso, crianças, já é muito mais que suficiente para as nossas vidas no dia de hoje, não é mesmo? Então, crianças, agora que vocês já aprenderam os 4 passos para receber a bênção de Deus, para você falar com o Papai do Céu e Ele te ouvir, você já sabe que Ele te ama, você já sabe que precisa orar em nome de Jesus. Então, crianças, aí depois de tudo isso, e se você já assistiu o primeiro vídeo também, que tem algumas perguntas lá e respostas sobre orações, aí sabe o que vamos fazer agora? Vamos orar em nome de Jesus com o Samuel. Querido Senhor, eu te agradeço por me amar e me ouvir quando converso com o Senhor. Ajude-me a aprender a orar mais. Ajude-me a orar por tudo. Eu agradeço por suas respostas às minhas orações. Ensina-me a ouvir sua voz em meu coração e sua direita todos os dias. Eu queria que o Senhor desse uma bênção especial para a minha família. Te peço perdão por todos os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora a gente tem uma palavra de Deus para a sua vida. Vamos lá, Samuel, abrir nossa Bíblia? Vamos ler, Samuel. Está escrito em Mateus 21, 22. Eu vou ler na minha Bíblia para vocês verem a diferença que tem a Bíblia Almeida, revista e atualizada, da Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Vamos lá. Na minha está escrito assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Isso mesmo, tudo que você pedir em oração para o Papai do Céu, você crê e Deus vai te atender. E na sua, Samuel, como está escrito? Mateus 21, 22. Se crerem, receberão tudo o que pedirão em oração. Olha só, são só algumas palavrinhas diferentes, mas quer dizer a mesma coisa. Nós te agradecemos por estar com a gente até agora, né, Samuel? E amanhã, se Deus quiser, a gente vem com o segundo capítulo do livro O Poder. Mostra o livro, amor. Da criança que é. Este livro é abençoado, da escritora Stormy O'Martin, que tem abençoado muito a nossa vida e com certeza vai abençoar a sua vida também. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor. Tchau.